Olá, boa noite, tudo bom? Hoje Histórias de Risco vem fazer uma viagem histórica. Em homenagem ao aniversário da Brigada Militar, viemos ao Museu da Corporação. Vocês vão ver um pouco disso tudo que eu pude verificar aqui nesse passeio. E nós vamos conversar com a Major Najara Silva, que é responsável pelo museu e que vai nos acompanhar nessa visita. Fiquem comigo. IBCM. Sua saúde é nossa responsabilidade. Venha fazer parte desta família você também. CWR Eventos. Ligue para nós e faça o seu orçamento. Formaturas. Casamentos. 15 anos, ou aquele evento da sua empresa, cwreventos.com.br. E aqui no Museu da Brigada Militar, quem nos recebe é a Major Najara Silva, que vai nos explicar tudo o que tem aqui e nos contar um pouco da história da corporação que está de aniversário. Tudo bom, Major? Tudo tranquilo, tudo bem. Hoje, inclusive, nós estamos aqui com uma turma de estudantes, né? Nós estamos com um grupo de alunos, são 45 alunos que vêm de Novo Hamburgo nos visitar e aproveitaram e chegaram aqui bem na semana do aniversário da Brigada. Normalmente o museu recebe estudantes com frequência? Com certa frequência, mediante agendamento, nós recebemos então os alunos, mediamos as visitas, de acordo com a necessidade de faixa etária, a gente conduz então a visitação. E o que tu mostras primeiro para eles? O que a gente habitualmente começa justamente pela criação da Brigada Militar, bem no período Farroupilha. Então, agora mesmo eu acabei de explicar para eles que a gente estabelece uma comparação entre o ontem e o hoje, e a Brigada lá no início com as lanças no período Farroupilha e o armamento que utiliza hoje, então, no policiamento que eles conhecem, né? Então, nós começamos pela criação da Brigada na Guerra dos Farrapos, e aí viemos através dos tempos, passando pela Guerra do Paraguai, Revolução Federalista, enfim, até chegar no período atual. Na Guerra do Paraguai, esse tipo de armamento já era utilizado? Não, nós temos ali nos expositores lanças, as mesmas do período Farroupilha, alguma coisa nós temos utilizadas na Guerra do Paraguai. Vamos ali ver? Vamos. Então vamos ali acompanhar o que era utilizado então na Guerra do Paraguai, que está aqui no Museu da Brigada Militar, disponível para quem quiser vir conhecer. Seguindo aqui a Major, que vai nos mostrar o material. São essas as lanças, Major? Nós temos aqui, então, lanças que foram utilizadas no período Farroupilha e lanças que foram utilizadas durante a Guerra do Paraguai, né? Lá na ponta, nós temos, então, na verdade, é só um detalhe, um acessório de armamento utilizado naquele período. E, infelizmente, a arma nós não temos, mas o acessório se encontra ali. Esse material foi todo catalogado com o passar dos anos, colaboradores, ex-policiais? Esse material foi recolhido lá no início da história do museu pelo coronel, na época tenente Hélio Mormariante, que é o patrono da academia, por sinal. Era um historiador que gostava muito da corporação e, infelizmente, felizmente, ele era uma pessoa muito consciente das suas limitações naquela época, e foi bem num período que vinha surgindo a nova museologia, um novo conceito de museu, que não era um depósito de coisas velhas, mas que esse material precisava receber um outro tratamento. Então, consciente da sua deficiência, o coronel Hélio Mormariante pegou esse acervo, levou para o Museu Júlio de Castilhos. Esse museu teve à disposição do Júlio por um longo tempo, e aí em 1985, quando se decidiu criar o Museu Júlio de Castilhos devolveu então esse material e já estava daí catalogado, identificado, enfim. A partir dali, então, muita doação se recebe. Familiares, hoje ainda em contato com um colega, ele estava dizendo que prometeu para a tia dele a doação de uma bússola de campanha e que estava em débito conosco, mas habitualmente as pessoas trazem material dos seus ancestrais para fazer doação para o museu. Atrás da gente aqui tem um fardamento utilizado em que época? Período Farroupilha. Esse fardamento é uma réplica do fardamento utilizado pelos farrapos e foi, na verdade, uma doação que nós recebemos do pessoal da TV, que fez uma minissérie, utilizou o nosso acervo
e depois a gente acabou recebendo essa réplica do fardamento. E o começo da história da Brigada está aqui. Começo da história da Brigada está aí. Vamos adiante, então? Vamos embora. O que a gente vai ver agora? Bom, nós temos aqui, falando sobre a Guerra do Paraguai, uma reprodução em óleo, que é uma cena pitoresca, então, da Guerra do Paraguai, né? Ali a gente percebe um pouco de como é que eles combatiam, de como é que eles lutavam, certo? Mais adiante? Nós temos aqui nesse espaço alguma coisa referente ao período da Revolução Federalista, já no final do século XIX, então, e aí a gente já percebe a mudança de equipamento, o pessoal agora está usando um canhão. Do que nós temos notícias, esse é um dos poucos exemplares inteiros que nós temos deste canhão Whiteworth, então, e fardamentos desse mesmo período, né? Nesse mesmo espaço a gente tem alguma coisa que foi encontrada durante a Revolução de 1924, lá em São Paulo, né? A Brigada participou de que forma? A Brigada combateu em apoio à legalidade. Aliás, a Brigada sempre teve em apoio à legalidade, né? Combateu, então, em apoio ao presidente, ao governo federal, lá em São Paulo. Esse combate foi um combate registrado fotograficamente? Esse foi, a gente pode ver depois esse registro. Foi coberto, houve uma cobertura fotográfica desde o embarque aqui no porto até o retorno das tropas. Então, em seguida, a gente mostra para vocês um pouco dessas fotografias da participação da Brigada Militar, então, num combate, não aqui no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo. Aqui, muito armamento agora. Agora a gente já começa a mudar de novo o material utilizado, né? E então a gente tem aqui um período que a Brigada lutou aqui em Porto Alegre, que foi durante a Revolução de 1923, a assisista, em função até da reeleição do Borges de Medeiros, né? E aqui um fato curioso, porque é bem nesse período da Revolução de 23 que a gente vai ver a participação efetiva não só das tropas em terra, mas o emprego de aeronave num movimento revolucionário. Porque era um sonho já antigo do Coronel Massot a instalação, a criação de uma escola de aviação. Houve proposta, mas não foi aceita. Só que lá em 1923, então, é criado o serviço de aviação da Brigada. Embora fossem duas aeronaves velhas, compradas da Argentina, mas de qualquer forma o serviço existiu efetivamente. Já que nós falamos na aviação da Brigada Militar, que agora tem um batalhão de aviação, atrás de nós aqui, nós viemos até um outro ponto no museu, porque nós temos a reprodução de uma aeronave. A reprodução de um dos aviões que foi então adquirido da Argentina, que eu havia falado, de um avião Breguet, e era com esse avião que a Brigada então tomava conhecimento da movimentação das tropas revolucionárias e conseguia fazer acompanhamento. Há quem diga inclusive que este avião servia para afugentar os cavalos e deixar os revolucionários a pé. E hoje a gente não só tem um serviço de aviação, como tem um centro de formação que capacita pilotos, talvez o primeiro do país em nível de polícia militar, e há bem pouco tempo capacitamos e habilitamos pilotos, inclusive de outras polícias. Agora, olha que interessante, né? A mudança da tecnologia, porque nós mostramos no Histórias de Risco, nós já falamos sobre isso, sobre aquele equipamento instalado agora nas aeronaves da Brigada Militar, que fazem, inclusive, a leitura da temperatura corporal para mostrar onde estão os bandidos. Exatamente. E naquela época se usava já o avião para localizar as tropas. Exatamente. E infelizmente foi um serviço de duração bastante efêmera, ele durou 1 ano e pouco, e aí nós não tivemos dinheiro para fazer a manutenção de uma das aeronaves, a outra caiu, incendiou e morreu o piloto, né? E esse ambiente que está reproduzido aqui, o que é? Este ambiente é uma reprodução do antigo Salão Nobre, do quartel do Comando Geral, aqui ao lado, exatamente aqui ao lado, onde recebiam as autoridades, documentos importantes eram assinados e eventos eram realizados como se usa hoje ainda. Nós pulamos algumas etapas aqui do museu, depois nós vamos mostrar imagens gerais, certo. Mas tem mais uma turma de alunos chegando aqui. E nós tivemos, em função do espaço que é pequeno, nós habitualmente dividimos o grupo, uma parte visita o ambiente lá de baixo, que é uma parte mais atual, uma história mais atual, e uma parte dos alunos a gente recebe aqui, então. Vamos ver se a gente consegue aqui conversar com eles, tudo bom? Tudo. Teu nome? Guilherme. De que escola tu és? Padre Helso. E onde é que fica?
Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Vocês estão achando interessante esse passeio aqui no museu? Sim. Conhece a história da brigada já? Mais ou menos. Mais ou menos. Sabe que ela participou em algumas batalhas? É? Quais? Qual era mesmo? Major, ajuda ele, Major. Já ouviste falar da Guerra dos Farrapos? Sim. Mas nessa a gente não participou. Agora... Viu? A Major está enganando Guerra dos você. Farrapos. Vocês já ouviram falar da Guerra do Paraguai? Não chegaram lá ainda? Que série vocês estão? Quarta. Ah, não chegou lá ainda. Chegaram lá ainda. Então, quando eles estudarem a Guerra do Paraguai, eles já vão saber que isso tudo aqui fez parte. O que achou da ideia? Bem legal. Bem legal. Vocês são quantos aqui? Uns 40, né? Eu acho que sim. Todos da mesma turma? Não. Tem mais de uma turma? Espera aí que tem mais uma menina aqui. Teu nome? Brenda. Quantas turmas são? Duas, três. De que séries? Do quarto e do terceiro ano. Tá gostando do passeio? Sim. Do quinto também? Aham. Não é do quinto, é do terceiro. Tem gente se enganando aqui na contagem. Aula de matemática, além de aula de história. Gente, bom passeio para vocês. E aqui nesse ponto nós temos fotos antigas e novas contrastando. É uma forma de comparar a Brigada Militar de ontem e hoje. Foi uma tentativa justamente de reproduzir isso, contar um pouco da evolução de cada um dos segmentos da brigada. Então nós pegamos desde a formação, o treinamento, que é o que nós temos lá do outro lado, né, mostrando como é que era feito o treinamento outrora e hoje, até a criação de algumas unidades significativas da brigada, que é o caso do 4º Regimento de Polícia Montada, que foi criado como escolta presidencial para fazer a segurança do presidente do Estado, e hoje continua fazendo a segurança do Palácio Piratini, né? O policiamento rádio motorizado, que deu origem então ao 11 BPM, o policiamento na casa de correção, que ficava aqui ao lado da usina do gasômetro, era feito historicamente por nós e hoje estamos nos presídios novamente. Então buscamos exatamente essa comparação do ontem e do hoje. E para quem costuma frequentar os estádios de futebol, se a gente conseguir mostrar aqui, Paulo, a gente tem o policiamento no estádio dos Eucaliptos, essa foto de 1967, antigo estádio do Internacional, né, nos Eucaliptos. E aqui o primeiro BPM, não tinha o BOI ainda. Não tinha o BOI ainda. O BOI vai surgir só na década de 1960, um pouquinho antes do golpe de 64, o BOI vai surgir naquele ano. Então, para quem está acostumado, segurança. Quem está acostumado a ver o Batalhão de Operações Especiais atuando nos jogos de futebol, pode ter uma ideia aqui de como era o policiamento feito pelo primeiro BPM naquela época e num estádio que não existe mais, né? Agora há um empreendimento. Estádios antigamente também, né? Agora é um empreendimento imobiliário ali, mas tem um registro do que era assistir um jogo de futebol, né? Naquelas arquibancadas. E com tão pouca proteção entre os torcedores e o campo, né? Hoje em dia a segurança é tão mais rígida, naquela época era mais insuficiente. É verdade, é verdade. Vamos fazer um intervalo, a gente já volta. CWR Eventos. Ligue para nós e faça o seu orçamento. Formaturas, casamentos, 15 anos ou aquele evento da sua empresa. cwreventos.com.br. Então, esse é o álbum que nós falamos antes com a Major Najara, que tem o primeiro registro oficial fotográfico de um combate no qual a Brigada Militar participou, foi em 1924 em São Paulo. Nós temos aqui as fotos do embarque, no caso do Porto, em Porto Alegre. Exatamente. Esse marca, então, o início da participação da Brigada na Revolução de 1924, também conhecida como Revolução Paulista. É um álbum que cobriu praticamente todo o evento, desde o embarque aqui até o retorno das tropas. E aí nós temos aqui um embarque deles no navio em Porto Alegre e uma cena que choca, né? A maneira como eles estavam indo daqui até lá.
Considerando, eu não sei te precisar o número de policiais que embarcaram nessa ocasião, mas a gente percebe que as condições de acomodação eram bastante precárias. Eles se deslocaram no porão do navio Poconé, e daqui foram até São Paulo nessas condições. Isso aqui era o porão do navio. Era o porão do navio. E aí depois nós temos várias imagens do trajeto deles e a chegada até o desembarque deles no Porto de Santos, em São Paulo. Sim, nós temos toda a trajetória deles aqui, toda a navegação deles aqui, até o momento que chegaram então ao Porto de Santos e seguiram viagem ainda através por meio de trens, né? Se deslocaram por meio de trens até chegar ao seu destino. Do litoral até a vila militar onde eles ficaram hospedados, né? Que a gente tem esse registro também. Exatamente. Bom, aqui tem a banda da Brigada Militar que acompanhou toda a viagem. Eles distraíam a tropa? Historicamente, as bandas têm também este papel, além de interagirem com o público, eles têm o papel de elevar o moral da tropa. Então, esta foi a finalidade com a qual a banda, nessa ocasião, se deslocou com eles. Depois disso, são vários registros, né, de trajetos que eles cumpriram, como tu tinhas se referido antes, de trem, e até imagens já dos combates, etc., que aconteceram. Eu estou procurando aqui uma imagem que tu tinhas mostrado antes para nós, que é a imagem das covas abertas, aonde eles depositavam os corpos, né? As mesmas trincheiras que utilizavam para se proteger, muitas vezes serviam como cova rasa para colocar os cadáveres ali. Então, nós temos aqui 3 imagens que mostram exatamente isso. Os rebeldes, os revolucionários, abandonados, esses corpos, então, abandonados ao longo das estradas, né? Tem algum brigadiano que tenha ficado pelo caminho? Nós temos alguns brigadianos que estão hoje, foram sepultados lá na cidade de Santo Anastácio, que tombaram lá e estão sepultados lá. Nós temos aqui um documento que foi encaminhado então pela prefeitura com a relação desses corpos que estão enterrados, sepultados lá. Agora, no fim desse álbum, tem umas páginas diferentes que nos chamam a atenção, mas é do ano seguinte. Onde a brigada foi? A brigada acompanhou a coluna Prestes até o Nordeste. Ela foi até Goiás e depois retornou. Então, ela fez esse acompanhamento à coluna Prestes depois da Revolução de 24. E aqui é um momento do acampamento, né? Talvez durante o caminho ainda, e os gaúchos marcando presença com seus lenços. É um traço marcante em todo momento da história sul-rio-grandense, é a utilização do lenço, né? E aí, mais uma vez... E ainda bem que se tem esse tipo de registro, né? Para que se possa contar um pouco da história, não só da Brigada Militar, mas de todo o Rio Grande do Sul. Algumas vezes a gente ouve o nosso pessoal colocando que a história da Brigada se confunde com a história do Estado. Eu discuto um pouco sobre essa frase porque eu entendo que a história da Brigada ela se confunde um pouco com a história do país. Uma vez que a Brigada foi utilizada para apoiar o governo federal da Revolução de 24 em São Paulo, depois ela marcou presença no Rio de Janeiro, inclusive fazendo a defesa do Palácio do Catete. Depois teve em São Paulo novamente em 32. Além de ter acompanhado a coluna Prestes, a gente não pode resumir a história à história do Estado, né? Mas a história do país de um modo geral. Então, nesse aniversário é bom lembrar sempre disso, né? Que é uma corporação, é uma força policial, mas que fez parte de toda a história do Brasil, dá para contar a história do Brasil nesses 176 anos. Perfeitamente, e que culminou, e o momento mais marcante dessa história foi justamente na campanha da legalidade, que comemorou 50 anos em 2011, e que a participação da Brigada foi fundamental. Nós temos um registro, né? Inclusive através de uma revista que foi feita, da legalidade, com fotos dessa presença marcante da Brigada Militar. Temos aqui no museu registros da participação da Brigada na legalidade? Sim, temos alguma coisa em termos de fotografia e alguns objetos, inclusive a submetralhadora utilizada pelo Brizola na ocasião, da defesa do Palácio Piratini, se encontra entre o acervo do museu. Vamos mostrar? Vamos lá? Vamos. Então tá ali, o Paulo está mostrando para nós agora. Essa é a submetralhadora que o Brizola utilizou.
Essa foi a submetralhadora com a qual ele aparece em inúmeras fotos, embora ela tenha sido niquelada posteriormente, mas foi a submetralhadora utilizada por ele ao longo dos 12 dias que duraram a campanha da legalidade. Mais um pedacinho da história registrado aqui e guardado pela Brigada, né? Mais um pedaço, até porque, como a gente havia conversado, foi uma participação fundamental ao longo desses 12 dias fazendo segurança do Palácio Piratini, segurança da Ilha da Pintada, segurança na divisa com Santa Catarina. Então foi muito importante a participação da Brigada nesse momento. IBCM. Sua saúde é nossa responsabilidade. Venha fazer parte desta família você também. CWR Eventos. Ligue para nós e faça o seu orçamento. Formaturas, casamentos, 15 anos ou aquele evento da sua empresa. cwreventos.com.br. Vocês lembram quando nós mostramos o CIOSP e como funcionava toda aquela estrutura de atendimento do 190? Pois uma vez foi aqui, nesse espaço onde nós estamos agora, que guarda algumas relíquias da Brigada Militar. O CIOSP funcionou aqui na época que se chamava Copom, né, Major? Centro de Operações Policiais Militares, funcionou aqui até final da década de 90. Então nós tínhamos 6 cabines telefônicas aqui, chefe de equipe, os telefones que faziam contato com as unidades operacionais e, pasme, um terminal de telex. Ninguém sabe mais o que é telex hoje. O que é isso, uma máquina barulhenta, mas era com a qual fazíamos a comunicação, então, inclusive no interior do estado. Se alguém lembra o que é fax, é o primo do fax, primo antigo, velho. Tetravô do fax, mais ou menos assim. E muito mais antigo ainda que os nossos atuais serviços de e-mail, né, que facilita a vida de todo mundo. Mas ali naquela vitrine nós temos um material bem interessante, né, porque me contaste que é uma ajuda que foi dada pela lancha Petrasi para apagar o incêndio das lojas Renner, famoso incêndio das lojas Renner. A lancha General Petrasi, então, foi adquirida lá no início do século e ao longo de muitos anos ela apoiou os bombeiros de uma forma muito significativa, porque ela é uma lancha-bomba. Então, ela bombeava a água, e no caso do incêndio do Renner, das lojas Renner, ela bombeou a água do Guaíba para poder apagar esse incêndio. E talvez isso seja uma das nossas grandes deficiências hoje, né? Porque hoje, até onde eu sei, os bombeiros não dispõem mais desse tipo de embarcação. Muito embora os equipamentos sejam outros, né? Mas o serviço prestado por ela foi muito importante durante toda a sua vida útil. E nós temos algumas peças aqui que pertenceram a essa lancha. Sim, ela hoje se encontra atracada no terminal do Batalhão Ambiental, no Guaíba, mas os acessórios dela foram retirados e trazidos para a exposição. Ela hoje integra o nosso acervo, faz parte do acervo. Aliás, a gente tem um acervo bastante diversificado, eu sempre brinco que ele vai da moto até a aeronave, né? Porque nós recebemos uma aeronave ano passado do Batalhão Ambiental de Aviação. Então, agregamos esse avião, agregamos essa lancha ao nosso acervo. É o que está na academia da Brigada. Exatamente, é o que está na academia. E famoso também por todo o trajeto que ele percorreu, né? Causou aí congestionamento no trânsito da cidade, chamou a atenção de muita gente, mas era para sua preservação, né? Como ressaltou a Major, está na Academia da Brigada Militar na Aparício Borges. Quem quiser ir lá conhecer, né? Pode fazer uma visita, né, Major? Exatamente. Inclusive, naquele mesmo complexo da Chácara das Bananeiras, se encontra o outro prédio que pertence ao museu e que era o prédio original do museu, que é o prédio da linha de tiro, um prédio datado de 1910. E é o segundo prédio mais antigo, então, da corporação. E daí a nossa responsabilidade em preservá-lo, né? E nós vamos conhecer em seguidinha o prédio mais antigo da corporação. Nós viemos aqui na rua agora porque o prédio histórico do museu é o prédio mais antigo da Brigada Militar, Major? Ao mesmo tempo que a gente tem a felicidade de estar no prédio mais antigo da corporação, a gente tem essa responsabilidade, né, de preservação. Então,
Por meio de pesquisas, a gente conseguiu descobrir há bem pouco tempo que esse prédio, a construção dele data do final do século XIX. Então, o primeiro registro fotográfico, ele surge em 1895, por aí. E a primeira reforma dele, então, é no início do século XX, quando um pouco antes da construção do novo quartel do Comando Geral, né? Porque quando a gente passa por aqui, a gente nem percebe que se tratam de construções diferentes. Mas o prédio do Comando Geral da Brigada Militar foi construído bem depois. É uma unidade independente, apesar de estar interligada agora, né, ao prédio do museu. Essa interligação ela vai ocorrer então depois da aquisição desse prédio pela Brigada, que foi na década de 70. Porque na verdade o prédio originalmente acolhia um laboratório que fabricava sabonetes na época e que inclusive esta pessoa foi um dos destaques econômicos da época, né? E foi por esse motivo que nós conseguimos descobrir a data do prédio. Então depois disso ele acolheu também uma empresa de importação e exportação, para depois ser adquirido, então, para ser utilizado pela corporação. E é um prédio de 2 pisos. São 3 pavimentos. 3 pavimentos. O último pavimento dele passou por uma descaracterização, mas na sua totalidade ele conserva as mesmas características da época da sua construção. Quando nós estávamos lá, deu para reparar que o pé direito era muito alto. Qual é a metragem, sabes? Não faço ideia. Porque era uma característica das construções da época, né? O quartel do Comando Geral também mantém essa característica. Embora seja um prédio inaugurado em 1929, ele ainda mantém essa característica do pé direito bastante alto. Tá. Major, agradeço muito essa visita pelo Museu da Brigada, um pouco da história da Brigada e, como nós falamos, um pouco da história também de todo o Brasil, né? Do Rio Grande do Sul e também de todo o país. E aqui eu me despeço da senhora. Prazer foi nosso e estamos à disposição. E eu me despeço também de vocês com mais esse Histórias de Risco, lembrando que todos os domingos, 11h30 da noite, no canal 11 da NET ou 55 HF, na TV Urbana, você acompanha os nossos episódios também pelo nosso canal no YouTube. Procure por Histórias de Risco, também nos procure pelo Facebook. Um beijo, até o próximo.